Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, vou falar de uma coisa aqui que é muito importante. Vou dizer assim de forma clara, em alto e bom som. Este blogueiro defende que é extremamente importante o Lula ganhar no primeiro turno. Eu vou dizer isso e vou tentar aqui explicar por quê. Primeiro, porque eu disse já boa parte do que vou repetir aqui hoje na entrevista feita com Guilherme, o Gui, que interpreta a Rita Von Hunt, um personagem, uma drag queen, que faz extremo sucesso no YouTube, na internet. Só no Instagram tem 1 milhão de seguidores. A gente fala, não sei porque vocês dão bola para isso. Fala com a juventude, dialoga com pessoas que estão fora da sua bolha, da nossa bolha, né? E no momento em que a Rita fez uma declaração falando que ia votar no candidato do Partido Comunista, candidata, a gente chamou ela aqui para conversar. E na ocasião, ela foi contraposta com esses argumentos, inclusive por este que vos falo. Mas eu quero aqui colocá-los de novo, porque eu acho fundamental fazer esse debate. Agora, um debate com generosidade, um debate com respeito, um debate sabendo que mesmo no campo progressista e entre aqueles que defendem a democracia, que é um campo mais amplo, a gente que pensa diferente. E o pensar diferente não nos pode colocar no nível de ódio bolsonarista, que é o que aconteceu após essa entrevista que a gente fez com a Rita. Pessoas que se dizem de esquerda vociferando o ódio bolsonarista, o ódio fascista, o ódio extremista, o ódio da falta de respeito, e atacando pessoas que não sequer estavam aqui na entrevista daquele dia, como a Juliana Furno, economista formada pelo Levante, que vai estar aqui conosco e outras coisas. Não vai ficar falando disso, porque eu até disse para ela, não dê bola, não dê milho para bode, como diz o meu tio Valdemar, meu padrinho, querido, amado. Não dê milho para bode. Esse pessoal se alimenta do mesmo ódio que forjou o bolsonarismo. Esse pessoal se fala em nome de uma suposta militância. Eu sou a militância. A militância do quê, carapalho? Da democracia, do campo progressista, dos direitos humanos, da defesa da luta das mulheres, da defesa do meio ambiente, militância. Não, eu sou PT. Quem fala eu sou alguma coisa, eu já separo de lado, porque isso remete ao Estado sou eu, né? Ao autoritarismo, ao fascismo. Essa coisa de que eu sou o enviado de alguma coisa. Essa gente que se refere assim sobre aquilo que ela considera o movimento que ela representa, ela faz cumprir um papel deletério na organização da sociedade e na defesa dos valores, que muitas vezes até a gente acredita como ela. Por exemplo, eu acho que o Lula tem que ganhar no primeiro turno. O Lula tem que ganhar por quê? E eu disse isso aqui no dia da entrevista. Porque é um risco concreto de depois que essa eleição se descasar, ou seja, depois que essa eleição passar do primeiro turno e ir para o segundo, o Bolsonaro tente inviabilizá-la. Por quê? Porque é muito mais difícil fazê-lo se ganhar no primeiro turno, porque vai ter que cancelar a eleição de deputado estadual. O cara vai falar, já estou eleito. Aqui não, violão. Vai ter que cancelar de deputado federal, idem, de governador de estado e de senador, porque vai estar tudo na mesma urna eletrônica. Então, Rovai, mas, ele pode fazer uma bagunça do mesmo jeito. Pode, mas as condições objetivas
dessa bagunça serão menores. Por isso é fundamental. Porque exatamente na hora que descola isso, ele pode dizer, olha, roubaram só o segundo turno. Então, essa é uma questão. Do ponto de vista das condições que se colocam hoje de derrotar o fascismo, e por isso, quarta-feira, a gente vai estar lançando esse livrinho, eu e Sérgio Amadeu, por isso nós entregamos parte dos nossos dias nos últimos meses para escrever esse livro, para editar, para fazer, porque a gente acredita que sim, nessa eleição é uma eleição que se enfrentará o fascismo. Eu acho que tem que derrotar o Bolsonaro no primeiro turno, o quanto antes, inclusive por essa questão das urnas eletrônicas. Mas não só isso. Tem que derrotá-lo também no primeiro turno, porque isso significará um ganho no debate político. Imaginem o que será um segundo turno só contra o Bolsonaro. O que se diz é que ele não vai aos debates do primeiro turno, que ele já estaria recusando a ida aos debates. Vai ficar uma situação difícil até para o Lula, convenhamos. O Lula é o líder, com 45%. O Bolsonaro é o segundo, com 30%. O segundo diz, eu não vou. Como que o primeiro vai? Vai debater com um candidato de 7% para tomar porrada e perder voto? Ou o Lula está fugindo? Não. Se o Bolsonaro não for aos debates, eu acho que o Lula também não tem que ir. Não tem que ir. Agora, imagine se não tem debate no primeiro turno, essa coisa confusa, e aí no segundo esse cara vai e começa a xingar, berrar, colocar o povo na rua, andar armado, que é o que ele tem incentivado. Imagine o caos que pode se desenvolver no país e o que significará esse caos para a democracia. É fundamental, na minha opinião, também para que a gente tenha paz, para que o Lula tenha paz, para organizar o governo dele com tempo. Esses 20 dias, 25 dias que ele vai ganhar para poder organizar o governo e conversar com a sociedade, conversar com os agentes políticos, para garantir base no Congresso, também são fundamentais. E, por fim, se o Lula ganhar o primeiro turno, sabe o que isso significa? Que serão 50% de votos mais um no presidente da República e que, muito provavelmente, haverá uma eleição quase que casada, que é sempre o que acontece, de deputados comprometidos com a frente ampla que elegerá o Lula, com senadores comprometidos com a frente ampla que elegerá o Lula, e também com governadores comprometidos com essa frente ampla. Isso também é um extremo ganho de qualidade que a gente tem que levar em consideração. E, por final, haverá segundo turnos em vários estados. Por exemplo, eu não tenho dúvida que vai ter em São Paulo. E aqui eu acho que vai ser um segundo turno entre a frente ampla de um lado, que defende o Lula, muito provavelmente representada pelo Haddad, e o candidato do Bolsonaro. Num segundo turno, com o Lula eleito, ele poderá influenciar muito mais para que essas candidaturas do campo democrático sejam vitoriosas. Então, ficar aqui agora, eu acreditar nisso, não vai me levar a enfiar o dedo na cara de ninguém e chamar de fascista, se porventura a pessoa quiser só votar no segundo turno no Lula. Ué, eu acho uma decisão diferente da minha opção, inclusive do meu ponto de vista equivocada. Mas a pessoa provavelmente achará a minha decisão equivocada também. Isso se chama, sabe o quê? Democracia. Não importa, inclusive, se a pessoa não quiser sequer votar. Se ela não agride a democracia, eu acho que um dos grandes erros das disputas do PT com o PSDB, e hoje olhando pelo retrovisor, é que naquele momento a gente achava e chamava o PSDB de extrema-direita. E eles até hegemonizavam a extrema-direita, mas aqueles que lideravam parte da extrema-direita não eram extremistas de direita. Hoje a gente está vendo o que significa ser extrema-direita.
que significa botar arma na rua, armar miliciano, criar clube de tiro, né? Fascistizar a sociedade, colocar os alunos em escola militar, quer dizer, tudo isso para poder tomar o poder de assalto, tentar fechar o Supremo, tentar fechar o Congresso, eliminar os adversários políticos à bala. Isso sim é um risco social. Divergir, não. Era isso que tínhamos para hoje, queridas, queridos e queridos. Beijos, beijos e beijos.